Bom, voltamos aqui, gente. Desculpa, tá? Porque essas videoaulas deixam a gente maluca e aí começa a gente chamando, batendo. Bom, então vamos lá dar prosseguimento, tá? Deixa eu só retornar um pouquinho aqui com vocês, que eu fiquei até meia zonza aqui. Bom, nós estamos falando do início, né, do Império de Napoleão, tá? Quando ele vai incentivar o legislativo a pôr fim na República e estabelecer um império, tá? E com base nos princípios iluministas, o povo vai confirmar um referendo, né, dando a vontade de Napoleão. E aí, em 1804, Napoleão ele vai ser coroado imperador dos franceses, tá? E ele não vai, gente, abandonar o seu discurso iluminista, né? Pelo contrário, né? Bom, o poder de Napoleão, por mais que ele fosse imperador, mas o poder dele não era absolutista, tá, gente? Uma vez, né, ele era limitado, né? O seu poder ele era limitado pela Constituição e também pelo Legislativo. A inspiração, né, no Império Romano é sentida por meio da criação de uma nobreza hereditária sem privilégios e pela adoção de emblemas. Napoleão ele vai se aliar à igreja e vai se utilizar do catolicismo para criar no cidadão francês uma consciência de que o serviço ao imperador estaria alinhado, né, aos serviços de Deus, né? Então foi como o Papa, né, abençoou, né? Repara que a coroação dele é feita pelo Papa, né? Tudo pela igreja. Prosseguindo aqui, tá? Bom, gente, nós vamos ver, né, a questão de uma política exterior, né, acontecendo, né, aquela questão da concorrência comercial que vai acabar estimulando o retorno de algumas hostilidades, de algumas crises entre os britânicos e os franceses, né, enquanto em relação a disputas por terras na Europa Central, né, que vai acabar, né, tendo um inquérito, né, entre Napoleão e os austríacos. E isso vai acabar levando uma tensão entre a França e as monarquias absolutistas. Lembrando que a França não era mais uma monarquia absolutista, tá? E acabam associando isso. E aí vai acontecer que vai formar um grupo de uma terceira coligação que vai ser Inglaterra, Rússia e a Áustria, né, que vão se juntar e vão romper, né, o período de paz que tinham com a França, que tinham, né, com Napoleão. E reagindo a essas alianças externas, Napoleão ele vai se aprofundar, né, os laços, né, vai se estreitar laços com os espanhóis, né, porque Napoleão precisava, né, ter pessoas também do seu lado. E mesmo, né, ele sendo superior nas batalhas terrestres, né, Napoleão sabia que era praticamente impossível ele derrotar no mar, né, no caso, seu principal inimigo, que era a Inglaterra. Apesar dele contar com o reforço, né, da marinha espanhola, a França, né, ela perde, né, a emblemática batalha de Trafalgar, né, lá na costa espanhola. Lá no ano de 1806, mais ou menos, o imperador francês ele vai decidir proibir, né, qualquer forma de comércio entre os países da Europa Central e com a Inglaterra. Então vai ser quando ele vai estipular o bloqueio continental. Ele pensa assim, olha, eu preciso afetar a minha inimiga de algum jeito. E como a Inglaterra está no auge da sua industrialização, ele pensa o quê? Vou proibir. A Inglaterra, né, ela precisava escoar os seus produtos e também comprar, né, matéria-prima de alguns países da Europa Central. E aí Napoleão ele acaba decretando o bloqueio continental, que também foi chamado de Decreto de Berlim, tá? Que era o objetivo era isolar, sufocar economicamente, né, os ingleses, né, fragilizando a economia deles, né, em tal ponto em que eles ficassem submissos, né, aos interesses de Napoleão. Deixa eu passar aqui o slide para vocês. Calma aí. Isso. Ok. Bom, a grande dificuldade do bloqueio, gente, era a questão da dependência que os países europeus tinham da venda dos seus produtos agrícolas para a Inglaterra. Então, a maioria dos países, né, da Europa Central vivia da agricultura, que era a matéria-prima com qual a Inglaterra comprava deles, tá? E mesmo a França, né, a França não conseguia suprir essa necessidade das importações das manufaturas britânicas com muita facilidade. Ela tinha muita dificuldade, além de não ser mercado consumidor dos
produtos agrícolas da Europa, né, continental, né? E também era uma grande produtora agrícola. O desequilíbrio nessa balança comercial europeia era inevitável e vai gerar a necessidade de violarem as ordens de Napoleão. Então, nós vamos ver aí um caso bem, né, bem íntimo da gente, é a questão de Portugal. Quando Portugal ele quebra esse acordo, né, e ele acaba continuando fazendo comércio, né, com um comércio ativo ainda com os ingleses, né? E aí Napoleão, quando descobre, enfurecido, o que ele vai fazer? Ele vai assinar, né, o Tratado de Fontainebleau lá na Espanha e vai determinar a invasão, né, conjunta a Portugal, né? E mediante essa situação, o que faz, né? Dom João VI, ó, pega todo mundo e vem embora para o Brasil escoltado por navios ingleses, né? Então, esse é um dos casos mais íntimos que a gente conhece, né, da desobediência em relação às ordens napoleônicas. Essa insatisfação popular, gente, também vai gerar também na Espanha, tá? Mesmo a Espanha sendo aliada de Napoleão, nós vamos perceber que cada vez mais a população vai estar um pouco insatisfeita com essas coisas que Napoleão vinha fazendo. E principalmente, né, com as tropas napoleônicas lá dentro da Espanha. Então, eles vão se sentir um pouco insatisfeitos e vai começar a iniciar também na Espanha algumas insurreições populares. E Napoleão vai se aproveitar, né, dessa situação de caos e vai tirar Fernando VII lá do trono da Espanha e, né, ele vai impor os espanhóis sobre seu irmão, vai coroar seu irmão, o novo rei da Espanha, que é o José Bonaparte. E Napoleão não vai parar por aí, tá? Em 1812, ele vai romper com a Rússia, né? E que logo em seguida, ele vai determinar a invasão à Rússia, né? Ele vai enfrentar uma tática de terra arrasada, né? E só que isso não vai dar muito certo, tá? Deixa eu mostrar aqui no slide para vocês essa tática, né, de Napoleão de invadir a Rússia. O que acontece na Rússia, né? Tem um verão muito intenso, né? E as tropas de Napoleão não estavam preparadas, né? A tática de guerra dele acabou sendo arrasada pelo frio intenso, né? E os franceses não conseguiram manter o seu exército com suprimentos adequados, né? Porque os suprimentos eram carregados, eram levados por outras pessoas, né? Devido ao frio, ao gelo. Então, o frio da Rússia acabou derrotando as tropas napoleônicas, né, que forçou a retirar-se, né, da Rússia, né? Napoleão teve que tirar suas tropas da Rússia, gente. Então, a partir daí a gente já vê, né, Napoleão perdendo um pouco, né, das suas forças, né? Vou voltar aqui. Napoleão sendo derrotado. Isso não era muito bom, tá? Dando prosseguimento aqui. Bom, e aí nós vamos ver, né, a França tendo problemas também financeiros, né? Esses problemas financeiros vão ser provenientes das campanhas militares, né? E tendo problemas econômicos, problemas sociais, né? Perdas em guerras, né? Vai começar, né, aquela sensação de insatisfação, né, sobre os rumos do governo, né? O povo vai começar a crescer essa insatisfação em relação ao governo de Napoleão, tá? E algo, né, impensado nos tempos do consulado. Aproveitando, né, esse quadro de desfavorecimento, né, daí já se formou a sexta coligação, né, que foi formada pela Rússia, Inglaterra, Prússia e Áustria. Eles vão derrotar Napoleão na Batalha das Nações. E 5 meses depois, o imperador dos franceses vai assinar o Tratado de Fontainebleau, que vai renunciar ao trono, tá, pessoal? E aí, renunciando ao trono, ele vai aceitar uma pensão, né, e a soberania sobre a ilha, né, de Elba, lá no Mediterrâneo, para onde, né, ele vai embora junto com a sua guarda pessoal e a sua segunda esposa, que era a Maria Luísa de Habsburgo, tá, gente? Então, ele vai embora e aí todo mundo pensa que está tudo muito tranquilo, está tudo muito bom. Só que, enquanto Napoleão estava lá na ilha de Elba, os Bourbons, né, que foram reconduzidos ao trono francês, né, com a restauração do antigo regime, né, eles vão voltar, estão lá, né, eles acabam sendo encarcerados, né, durante a Convenção Nacional, tá? E
o primeiro mandato acaba sendo bem breve, tá, gente? E Napoleão foge da ilha de Elba, vai desembarcar no litoral sul da França e marchar em direção a Paris e destronar, tá, a família Bourbon. As tropas francesas, pessoal, supostamente deveriam ter lealdade ao novo rei, tá, gente? Só que eles ainda tinham muito respeito pelo ex-comandante que era Napoleão. E isso vai ajudar Napoleão a essa manobra e a esse golpe, tá? E aí Napoleão dá esse golpe, tira a família Bourbon do poder e entra novamente. Só que ele vai governar apenas por 100 dias. Bom, como eu estou explicando aí no slide para vocês, tá? Esse governo dos 100 dias, tá? Quando Napoleão Bonaparte ele retoma o poder na França por um breve período de governo, que é o conhecido governo dos 100 dias. Bom, a estratégia, né, das potências, né, coligadas, né, foi retomar com a guerra, tá? Foi retomar a guerra. Só que aproveitando-se nessa essa confusa retomar a guerra, se aproveitando dessa confusa reestruturação de Napoleão. E aí nós vamos ver a Batalha de Waterloo, que vai marcar a derrota definitiva de Napoleão, né, quando ele acaba entregando a sua rendição para o inglês, né, o Duque de Wellington, tá, gente? Então ele acabou só governando 100 dias, tá? E aí vem aquelas grandes potências que vai se aproveitar dessa fragilidade, né, dessa falta de organização desse governo de 100 dias e vai destituir, tá, Napoleão do poder. E aí ele vai ser mandado embora lá para o Atlântico Sul, né? Mais precisamente na ilha de Santa Helena, né? A uma grande distância do continente europeu, tá? E lá, né? Napoleão ele até tenta fugir, mas não teve grande sucesso. E ele acaba morrendo em 1821, né? Sobre algumas circunstâncias meio que suspeitas, tá, gente? Diz que ele morreu de. Ai, esqueci o nome. Esqueci o nome, gente. Eu esqueci o nome agora. Por que ele morreu? Tá? Vocês me desculpem, tá? Que. Deixa eu pegar aqui. Bom, ele vai. Eu me perdi um pouquinho aqui, onde é que eu tava, tá? Ele vai morrer, como eu disse para vocês, né, sob circunstâncias suspeitas e tal, e o seu corpo vai retornar para a França em 1840, aonde ele está no mausoléu, né, no Palácio dos Inválidos, onde ele repousa até hoje, ok? E aí a França está toda desorganizada, galera. Aqui, ó, aqui no slide a gente tem uma foto, né, da morte de Napoleão, tá? Eu esqueci mesmo do que ele morreu. Alguma coisa relacionada ao estômago, tá? Por isso que é uma coisa meio que suspeita, porque ninguém morre disso, né? Mas enfim. E aí a Europa está uma bagunça, né? Porque Napoleão acabou, né, formando seu império, tomando, né, algumas regiões da Europa. E aí as grandes potências, agora não tem mais Napoleão, elas pensam como? Pô, a gente precisa retomar, né, as terras que antes eram nossas e que Napoleão tomou. E aí a gente precisa se organizar para retomar de novo o novo mapa da Europa. E aí em 1814 nós vamos ver o Congresso de Viena. Se vocês repararem, eu coloquei 1814 e 1815, porque na verdade não foi uma única reunião, foram várias, né? Foi um conjunto de conferências entre os grandes embaixadores das grandes potências europeias, né? Que vai acontecer lá na capital austríaca, tá? A intenção desse congresso, gente, era redesenhar o mapa político do continente europeu após essa derrota napoleônica, né? Retomar, ver, essa parte aqui é minha, não, essa parte ali é sua. Então nós vamos ver essa reunião, tá, desses grandes, né, dessas grandes potências para tentar reorganizar o mapa europeu novamente, tá? E deixa eu passar aqui o slide para vocês. Tá? Bom, e isso aí foi o principal marco para a volta do antigo regime. O que é o antigo regime? São as monarquias absolutistas, tá, gente? Então, nós vamos ver que através disso aí, né, muitos países vão retomar terras e vão voltar
com a restauração do antigo regime. Essa restauração, ela teve uma vertente política, né, explicitamente reacionária, que de retorno aos princípios legitimistas e absolutistas do antigo regime, e uma vertente internacional que visava a reconstrução do mapa europeu. As 4 maiores potências integrantes, né, dessa coalizão antifrancesa, né, podemos dizer assim, tinha aí a Inglaterra, Áustria, Rússia e Prússia, que eram os principais poderes no Congresso, e eles acabaram impondo os seus desejos políticos. Então, entre alguns desejos políticos, né, nós vamos ver aqui no nosso slide, nós temos aí, ó, compensações, equilíbrio, legitimidade e intervenções. Vamos para um ponto de cada uma delas. Vamos lá, pessoal. Nós temos aí compensações. O que são essas compensações? Que ponto foi esse, né, do Congresso de Viena? Foi divisões dos territórios conquistados pelos franceses entre 1795 a 1810. Tá? Então, hoje, vamos pegar aqui essas terras aqui, tá? Esse pedaço de terra foi conquistado dos franceses. Então, eu vou pegar esse pedaço de terra, nós vamos dividir entre nós, que era a parte nobre do Congresso, né? Rússia, Prússia, Áustria, Inglaterra. Equilíbrio, né? Buscou não simplesmente a restauração pura e simples na situação anterior à guerra, mas o estabelecimento de um novo mapa europeu que viabilizasse de alguma forma o equilíbrio do poder, né? Evitando uma eclosão de novas guerras. Então, vão ser como se fossem acordos entre eles para que não houvesse novas guerras. Nós vamos ver aí a questão da legitimidade, né? Os governos, né, que haviam sido depostos, né, porque Napoleão, quando dominou muitas coisas, ele depôs, né, como ele fez lá, né, com o rei lá da Espanha, que ele tirou do poder e colocou seu irmão, tá? Então, o que ia acontecer? Tá? Eles iam devolver, né, ou para os próprios monarcas ou para os seus descendentes, né, os antigos, né, os antigos tronos. Né? O legitimismo, né, ele se tornou quase um sinônimo ideológico do Congresso de Viena, que na prática ele acabou eximando, né, o Estado francês, restaurado lá com Luís XVII, e de responsabilidade sobre o que havia ocorrido durante o período napoleônico. Intervenções, né? Prússia, Rússia e Áustria formaram um exército, né, com o objetivo de intervir em cada nova revolução liberal. Essa coligação militar, que foi chamada de Santa Aliança, ela acabou reunindo reinos cristãos reacionários com o intuito de manter, né, o legitimismo, né, e de reprimir também os constitucionalistas em toda a Europa. Então, nós vamos ver isso daí, né, essa forma de poderem se reorganizar. Aí nós temos aí, né, como que ficou reorganizado, né, o novo mapa da Europa pós-Congresso de Viena. Então nós vemos aí territórios, né, que eram da França e acabaram se tornando novos países, ou devolvido ao reino austríaco, devolvido ao reino russo, devolvido ao reino da Prússia, enfim. Revoluções liberais. Não, só para a gente falar um pouquinho daqueles objetivos que eu estava falando para vocês, gente, tá? Entre outras decisões do Congresso de Viena, tá? Também estava a questão da condenação do tráfico de escravos e a liberdade da navegação dos rios internacionais europeus, sobretudo o rio Reno e o Danúbio, e a perda das colônias francesas, né, parte delas tomada pelos ingleses. Os estados do Papa também foram restaurados, né, com exceção do território em Avignon, que foi criado o Reino Unido dos Países Baixos, e compreendendo o que seria hoje os Países Baixos, né, que é Bélgica e Luxemburgo. A nova situação da Europa depois do Congresso de Viena, ela ficou conhecida como Concerto da Europa, ou Sistema Metternich, né, em homenagem ao chanceler austríaco, né, que era muito influente, né, na formação e na manutenção desse sistema. A eclosão das revoluções liberais lá nas décadas de 1820 e 1930 na Itália, Polônia, Espanha, América, enfim,
Países Baixos, Grécia, né, e mesmo até mesmo na França, vai trazer à tona os limites da restauração da chamada da Era das Revoluções, né? E com o advento da Primavera dos Povos, né, a queda de Metternich e a Guerra da Crimeia, vão acabar, né, concluindo essa experiência reacionária, né, e tendo fim ao denominado Concerto da Europa. Então nós vamos ver aí, né, após isso, muitos países, né, brigando por terras, né? E vamos falar um pouquinho agora das revoluções liberais. Galera, como eu tive que parar o vídeo, então hoje vão ter 3 vídeos, tá? Eu acabei parando aquele vídeo. Eu vou falar aqui das revoluções liberais e aí eu paro e volto com vocês para o exercício, tá? Bom, revoluções liberais. Lá no ano de 1815, né, esse ano ele acaba marcando, né, a volta do antigo regime, né, e restaurada essas monarquias absolutistas, elas pensaram em ter derrotado não só Napoleão, mas também as suas propostas, que eram políticas, né, econômicas e sociais criadas, né, com ideal liberal, criadas lá no século XVIII. Só que esse ideal liberal que era defendido pelos burgueses, né, ainda existia, e o nacionalismo desejado por povos submetidos aos impérios acabava colocando fim a essas ondas liberais e ao equilíbrio europeu. E nós vamos ver alguns movimentos, né, liberais que acabaram ocorrendo nesse período na Europa. Então nós temos aí, ó, cadê o slide? Ah, não botei aqui para você não? Desculpa, gente, pensei que eu tinha colocado. Deixa eu pegar aqui, peraí. Vou mostrar aqui para vocês. Peraí. Não consegui. Problema não, vou lendo aqui para vocês, tá, gente? Então, nós vamos ver aqui, na década de 1820, nós vamos ver na Grécia, né, a Revolução da Grécia, que foi um movimento nacionalista grego, que tinha como principal objetivo a independência diante do Império Turco Otomano, né, já que sofria com inúmeros problemas internos. Nós vamos ver aí na Espanha, né, Fernando VII, se utilizando do princípio do legitimismo, né, consagrado lá em Viena, ele vai retomar o seu poder, vai tirar o irmão do Napoleão, né, e vai retomar o seu poder. Nós vamos ver também em Portugal a transferência, né, da corte portuguesa para o Brasil, né, e principalmente a sua manutenção das antigas colônias, que é mesmo depois da derrota de Bonaparte, que foi o principal pano de fundo dos movimentos liberais portugueses. Agora seria Reino Unido, a Portugal e Algarve, né, onde o Brasil acabava realizando o comércio diretamente com a Inglaterra, prejudicando os interesses da burguesia lusitana. E nós vamos ver também a Revolução Liberal, né, a Revolução do Porto, também acontecendo lá em Portugal. Na década de 1830, nós vamos ver na Bélgica, né, que era parte do Reino Unido dos Países Baixos, né? A Bélgica ela acabava abrigando um movimento nacionalista crescente. Muitos atritos tinham motivações não só comerciais, né, econômicas, né, mas eles desejavam o protecionismo para suas nascentes indústrias, enquanto os comerciantes holandeses necessitavam do livre comércio. Nós vamos ver aí revoltas liberais nesse sentido. E na França também, né, com a restauração do antigo regime, foi desestabilizado, né? Essa volta acabou sendo desestabilizado com a volta de Carlos X ao trono. Né? O projeto de restauração do absolutismo clássico acabou mobilizando novamente a população, né, sobre a vida, né, sobre uma nova vida ao liberalismo francês. Né? Nem mesmo, né, o aumento do Império Colonial Francês, né, com a conquista de Argélia foi capaz de salvar o governo, né? Abreviado com a Revolução de Julho, que colocou, né, o poder de Luiz Felipe, né, acabamos botando um burguês como um novo rei.
Nós vamos ver a Revolução de 48, tá? Onde o terceiro Estado estaria unido para derrubar os governos absolutistas e os privilégios do clero e da nobreza, né? Porém, gradualmente, os novos governos com a participação burguesa acabaram adotando medidas que beneficiavam sua classe em detrimento do restante da população, ficando, né, claro que os seus interesses, né, era da separação da burguesia e do proletariado. E aí vai ocorrer a chamada Primavera dos Povos, tá? Vai acontecer em diversos pontos da Europa. Né? Temas como voto universal, igualdade social, direito econômico e político vão acabar definindo, né, a polarização social entre burgueses, a partir de então, né, colocando-se entre a parcela conservadora da sociedade e o proletariado urbano e rural na busca do poder. Ok? Bom, galera, encerramos aqui e aí eu vou pedir para vocês, né? Vou dar para vocês uns minutinhos aí, uns 20 minutos para vocês fazerem os exercícios, para a gente voltar e fazer a correção de alguns como a gente sempre faz, tá bom? Os exercícios, eles começam na página, deixa eu ver aqui, 244 e vai até 251, tá? Então, eu vou parar aqui com o vídeo, você faz, daqui a pouquinho a gente retorna para nossa correção. E eu trouxe, gente, tem um filme que fala um pouquinho sobre o poder de Napoleão, mas eu vou passar apenas um trechinho, tá bom? Então, a gente volta já já.